Glória a Deus. Mateus capítulo 25. Amém. Quantos vieram aqui e querem que Deus fale contigo hoje? Amém. Então fala comigo assim: Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso e eu quero ouvir tua voz. Amém. Mateus 25, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, imprudentes, e 5 prudentes, ou seja, sensatas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite, ou seja, óleo, nas vasilhas. E tardando, em outra tradução diz assim, atrasando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprar. Fala comigo: a unção tem preço. A unção tem preço. Diz: a unção tem preço. A unção tem preço. Aí pode dizer comigo assim: a unção é individual, A unção é individual, pessoal pessoal e tem preço. e tem preço. Fala para o teu irmão. A unção é individual. Fala para outro. A unção é individual, pessoal E tem preço. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Olha para o irmão e diz assim: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Fala para ele: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Olha aqui para mim. Essa pergunta que o pastor faz. Mas olha para mim. Se Jesus voltar agora, e aí? Como é que você faz? Como você está para o encontro com Jesus agora? Ele vai. Ninguém vai ficar para semente. Ele volta nos ares ou ele volta no vale da sombra da morte. Ontem um grande empresário do Brasil, um dos maiores, partiu. Cara novo ainda. Partiu. Mas partiu com a família. Família toda. Mas que 2 filhos. Uma nora e um genro. Olha para você ver que situação. Partiu. E aí? Só estou julgando ele? Não, estou julgando, não, estou só contando algo que aconteceu ontem. O fato que aconteceu ontem à tarde, às 5h20 da tarde. Em São Paulo, né? O avião caiu. E o cara partiu. Fala assim para o teu irmão: você está pensando, talvez o avião não cai, mas você vai partir. Fala com ele, fala assim: talvez o avião não vai cair contigo, mas você vai partir. Talvez te dá um. Nem vou falar, não. Fica calado. Sexta-feira eu estava indo para Curitiba, chegando em São Paulo.
avião deu vum. Todo mundo parou em cima da poltrona, só berra e grita. Duas fileiras atrás, uma mulher, sei não o que aconteceu com ela, não sei que essa mulher gritou tanto, vai morrer. E o avião não caiu. Vai que ela morreu sem o avião cair. Estava lendo, eu fiquei precisando compartilhar, tem muita coisa para fazer. Mas Jesus vai voltar. Isso é um fato. Fala para o teu irmão dizendo fato. Ele voltou aqui, está contando a respeito do reino dos céus. O reino dos céus é assim. É dessa maneira. Eu vou voltar. Fechou mais tarde. Chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora desse fato. Olhe para mim. Vai chegar um dia que o negócio vai pegar. A coisa vai ficar estranha. E por isso eu estou aqui pregando para você hoje. Vai chegar um dia que não tem como. Deus te conhece ou não te conhece. Você tem a assinatura de Jesus na tua vida ou você não tem. Você tem a marca de Cristo, você tem a marca do cão. E eu vejo a marca do cão quando eu olho para Bartimeu, o filho de Timeu. Olhe para mim. O diabo quer nos marcar de toda maneira, meu querido. Timeu. Sabia quem é Timeu, irmãos? Timeu era um grande general, um homem de muitas posses. Foi morto e ficou Bartimeu. Matou-se Timeu, matou a família de Timeu, só ficou Bartimeu. Não sabemos, talvez foi esse trauma que fez Bartimeu ficar cego. Não sabemos, mas pode ter sido um trauma de infância. E esse rapaz, ele foi para a beira do caminho de Jericó, foi viver marcado, porque lá em Israel, não é igual aqui no Brasil, o negócio era organizado desde muitos tempos atrás. Lá é o seguinte: o cara pedir esmola, pastor Neymar, ele tinha que ter uma capa, ele tinha que ter uma capa da coletoria de impostos, ele tinha que ter uma marca. Então as pessoas olhavam, ele ia lá e falava assim, chegava o comandante e falava assim: olha, eu quero ir pedir esmola lá na rua tal, na esquina tal, na entrada ou na saída da cidade. Naquela época o fluxo era maior, na entrada e na saída. Então ele registrava lá, dava a sua capa, pode ir para lá. O diabo, ele quer marcar nossas vidas. O diabo, ele quer marcar a nossa história. O filho de Timeu, Bartimeu, filho sem pai, filho sem herança, foi para a beira do caminho. E a Bíblia diz que esse homem foi marcado pelo diabo. Quantas pessoas estão marcadas pela capa de Satanás? Quantas pessoas estão marcadas pelas situações que o diabo cria e pega gancho nas oportunidades de fatos que acontecem na tua vida? Você sabia que o diabo marca as pessoas, marca aquela viciado. Você conhece o fulano? Não conheço. Não, aquele que é viciado em crack, aquele que vive lá. Por que você não falou? Muitas vezes as pessoas não conhecem as pessoas pelo nome, mas conhecem pela marca. Não, é a prostituta lá. Não conheço. Não, a adulta. Não, é aquela que põe chifre no marido. Você conhece o João? Não, conheço não. Não, aquele que a mulher dele traiu ele. Sei. Por que você não falou? Marca. Bartimeu era marcado. Mas a Bíblia diz que um dia, olha para mim, um
passou ali. Bartimeu gritou, olha para mim. Bartimeu gritou, diz: é hoje o filho de Davi está passando aqui. É a minha oportunidade. Ele conseguiu parar Jesus, ele lutou. Olhe para mim, a gente tem muitos opositores na vida. Olhe para mim, a gente tem muitas dificuldades na vida, a gente tem muitas situações na vida. Acontecem tantas coisas para nos amarrar, nos entristecer, nos agoniar, nos machucar, nos ferir. Mas a Bíblia diz que naquele dia Bartimeu, ele parou com isso, e ele parou com a dor, e ele começou a buscar o Senhor, ele clamou, e a Bíblia diz que então Jesus parou no meio da multidão e falou para os discípulos, os mestres falou para ele: cala a boca. Os mestres foi lá e falou assim: o mestre está te chamando. O ceguinho olhou e disse assim: o quê? O mestre, o mestre está me chamando. Mandou a gente levar você. Ele falou: não, peraí. Ele levantou, pastor Nivon, da beira do caminho, pôs-se de pé e falou para os discípulos: calma aí. Ele disse: o que foi, Bartimeu? Ele disse: peraí. Arrancou a capa dele e disse: está nesse negócio. Disso aqui eu não quero mais. Eu vou até Jesus e a minha vida vai ser resolvida hoje. Eu não preciso mais dessa capa na minha vida. Glória a Deus. Porque o diabo quer nos marcar nossa vida, arrebentar com a nossa vida. Mas Bartimeu determinou e disse: é hoje. Aleluia. Aleluia. Ele está me chamando. Glória a Deus. Eu estou entendendo, diz glória a Deus. Irmãos, isso aí é uma atitude muito grande. Bartimeu diz: eu não quero mais isso. Ele diz: essa capa acabou, essa marca na minha vida acabou. Nunca mais eu volto para essa marca, mas eu volto para a misericórdia, para o amor, para o poder, para a graça. Alguém podia dizer: mas Bartimeu, e se ele não te curar, Bartimeu, você precisa da capa? Ele diz: nunca mais eu peço esmola na minha vida. Eu vou com ele e eu parto com ele e acabou. Oh, glória, aleluia. Mas essa palavra nos diz, irmãos, que aqui o Senhor virou para si e disse assim: olha, eu não sou isso. Nós não podemos brincar. Eu quero começar esse sermão dizendo para você: você não pode brincar com aquilo que você tem de maior, que é Deus, com a sua alma, com a sua salvação, com a sua vida eterna. Quantas pessoas brincam? Quantas pessoas dão tempo? Quantas pessoas dizem: eu não aguento? Quantas pessoas dizem: eu vou parar? Quantas pessoas dizem: não, olhe para mim. Eu quero começar esse sermão dizendo para você: não adianta você ter fogo na sua vida. Você precisa mais do que fogo. Você precisa de reserva para que o fogo não apague na tua vida. Amém, glória a Deus. Nós estamos entendendo, diz glória a Deus. Aquelas 10 eram virgens. Em outras traduções diz que eram donzelas honrosas. Donzelas honrosas. Todas 10 tinham honra. Mas a Bíblia diz que 5 Deus não conhecia. Quantas pessoas, querido, que muitas vezes Deus não conhece. Deus não conhece a sua atitude. Deus não conhece a sua posição. Deus não conhece a sua determinação. Deus não conhece o que você está falando. Deus não conhece o que você está fazendo. Deus não conhece o que você está sentindo. Deus desconhece a sua atitude. Deus desconhece o seu propósito. Deus desconhece a sua vontade. Quantos são chamados? Quantos têm um fogo? Mas Deus desconhece os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades. Quantas vezes? E Deus não aceita. Quero te dizer: Deus não aceita. Entenda uma coisa na tua vida nessa noite: Deus tem um propósito
definido para você. Aleluia. Glória a Deus. Fala comigo assim: Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a minha vida. Agora eu te pergunto: o que você está fazendo com o propósito de Deus na sua vida? Como você tem tratado o propósito de Deus na sua vida? Como você tem encarado o propósito de Deus na sua vida? Aleluia. Como você tem sonhado o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é? Muitas vezes para alguns a obra é um cansaço, é um enfado, é um fardo. Quantos crentes que muitas vezes para ele a coisa mais difícil é ele deixar a partida de futebol para vir para a igreja. Quantos irmãos que brigam lá e falam mal de mim lá no seu banheiro, talvez sozinho, irmão, mas por que o apóstolo coloca esse culto 7 da noite? Não dá pra ele assistir o futebol de domingo. Deus desconhece esse sentimento do céu. Põe isso no teu coração. Deus falou para aquelas 5 virgens loucas: eu não os conheço. Eu não sei o caminho que vocês tomaram. Eu não sei o propósito que está dentro de você. Irmão, sai desse negócio que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe base bíblica, não. Os textos que esse povo pega por aí para falar sobre isso é o trem mais esquisito que existe. Eu pego a palavra e eu vejo o teor de tudo na palavra, é o contrário. Aqui o Senhor está falando de crentes, Deus está falando de pessoas que aceitaram a Ele. Hebreus fala muito claro sobre isso. Quantos que estão crucificando a Cristo de novo, e a Bíblia diz que eles serão condenados pelo Mestre. O Senhor fala às 7 igrejas do Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que não perseverar, irmão, vai ser tirado o nome dele do livro da vida, vai ser arrancado o direito dele de comer da árvore da vida, vai ser tirado o direito dele, a herança dele. Isso é sério. Deus nos chamou, nos convidou para retratar um grande desejo dele. Fala comigo assim: diz, Deus tem um desejo para comigo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz para ele assim: Deus tem um desejo muito grande para com você. Você já parou para pensar nisso? Qual é o desejo que Deus tem? Qual é o desejo que Deus tem de você? Qual é o desejo que Deus tem para contigo, para comigo, para conosco? O desejo de Deus é nos qualificar, é encontrar com nós, é nos abençoar, é nos conduzir a um lugar de deleite. Olhe para mim, Deus tem um desejo de relacionar conosco. Deus, quando Ele criou o homem, Ele nos mostra isso lá no Éden. Ele traz e põe o homem no jardim, e todos os dias Ele vinha sentar com o homem, Ele vinha estar com o homem. Olhe para mim, Deus quer estar com você, irmão. Deus quer viver com você lá dentro da sua casa. Deus quer estar contigo lá dentro do seu trabalho, lá dentro da sua escola, lá dentro do seu colégio, lá dentro das ruas onde você anda. Deus quer caminhar contigo. Deus, olhe para mim, Ele te chamou para ser crente, não é para ser um boneco, mas é para ser alguém que relaciona com Ele, envolve com Ele, tem prazer com Ele. Aleluia. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós proclamamos o nome dEle por onde nós andarmos, por onde nós vivemos. Esse é o propósito. Deus vinha estar com Adão, Deus vinha conversar com Eva, Deus vinha estar com aquele casal, Deus vinha falar com eles, Deus vinha relacionar com os frutos deles, com os filhos deles. Deus vinha, Deus tinha prazer nisso, Camila. O que Deus queria, Douglas, era esse relacionamento. Deus tem um desejo de qualificar a gente, de promover a gente. Olha para mim, Deus falou para Adão: eu te dou autoridade sobre toda a terra, eu te dou autoridade sobre os animais, sobre
coisas, de ter noção, de também ter desejos, de ter vontades. E então Deus diz: hoje o homem pecou, o homem fez a escolha errada, e eu preciso hoje expulsar o homem do jardim. E Deus falou assim, lá no livro de Gênesis, isso é escrito lá no livro de Gênesis, presta atenção, no capítulo 3, verso 24, diz assim: por isso ele expulsou o homem e pôs ao oeste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Olhem para mim, diz: Deus tem um desejo para mim, mais forte que Deus tem uma vontade grande comigo. Fala para o teu irmão que está do teu lado, diz: Deus tem um desejo muito grande contigo. O desejo de Deus é promover você, é levantar você, Diógenes, é investir na sua vida. Mas presta atenção, mas existe um caminho, existe um caminho que nós temos que entrar por esse desejo. Esse desejo foi entregue um caminho para que eu entre por ele, viva por ele e caminhe por ele. Mas a Bíblia diz que quando o homem caiu, presbítero Deus, ele foi expulso para o Oriente, porque o anjo foi para o Oriente. É a mesma coisa de quando Abraão, o seu filho Ismael, pega os 6 filhos de Quetura, ele manda para onde, gente? Para onde? Para o Oriente. Para o Oriente. Olhe para mim, mas Deus criou o homem, não foi para o Oriente. Deus criou o homem para ter um norte na sua vida. Aleluia. Mas o homem desobedeceu, ele sai do caminho e ele começa a caminhar para o Oriente, ele começa a distanciar de Deus, ele perde o ponto central da sua vida, ele perde o norte na sua vida. Quantos homens, quantas mulheres de Deus são homens, são mulheres, mas perdeu o norte? Por quê? Porque saiu do caminho. O caminho, irmãos, existe um caminho, existe um norte na minha vida, existe um norte na tua vida, existe uma direção, existe uma bússola de Deus para nos caminhar por esse caminho e nos levar a deleitar na eternidade, a viver na eternidade. Mas quantos têm perdido o norte de Deus, têm perdido o caminho de Deus e têm caminhado pelo Oriente, têm ido para outros caminhos, têm vivido em desertos que Deus não criou para você viver neles. Deus expulsa o homem e coloca ali anjos e uma espada flamejante, e aquela espada girava. O que Hebreus diz? Que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que ela separa. Fala comigo assim, diz a palavra. Mais forte, diga, fala para o teu irmão, diz: o caminho de Deus tem a espada, tem a palavra que separa o joio do trigo. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Ele faz uma separação. Irmão, não existe um caminho com Deus sem santidade. Existe uma separação. A palavra santidade, kadosh, que quer dizer separação. Separação. Por isso, Paulo fala para Timóteo no capítulo 4 de 2ª carta a Timóteo, no verso 2, ele diz assim: pregue a palavra, insta a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olhe para mim, o caminho de Deus tem princípios. Fala comigo assim, diz: o mentiroso não anda por ele, o rebelde não caminha por ele. Fala para o irmão que está do teu lado assim, fala: o fofoqueiro não anda por ele. Fala assim: não existe fofoca na doutrina. Irmãos, quantas pessoas gostam de uma fofoca e só caminha para a merda, para a destruição. Por quê? Porque esse não é o caminho de Deus para a minha vida. O caminho de Deus é a promoção
Deus não mudou o processo e nem os seus princípios. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. O escritor de Hebreus escrevendo, ele fala no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, verso 11, diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olhe para mim, a repreensão de Deus, a exortação de Deus, o ensino de Deus, no princípio não parece maravilhoso, não parece gostoso, não parece importante, não parece motivador. A repreensão, irmãos, é dolorosa, a disciplina traz dor, mas olhe para mim, mas Deus está nos convidando a fazer como as 5 virgens prudentes, gastar o nosso tempo, mas viver pela disciplina. Irmão, não é ter o fogo, pastor Ivon, não é receber uma imposição de mãos apenas, mas conservar a imposição de mãos que nós recebemos na nossa vida. Vocês estão entendendo? Diz glória a Deus. O problema das virgens não era que elas não tinham fogo, o problema é que elas não tinham reserva para manter o fogo. Olhe para mim, irmão, cair no chão e por encontro é muito bom, cair no chão, falar em línguas é maravilhoso, mas existe algo mais forte do que isso. É você manter isso na tua vida, é você manter a glória de Deus na sua vida, é você não deixar o Senhor é você não deixar o Senhor sair de perto de você. Meu amado, quantas vezes nós permitimos a voz do capeta entrar na nossa boca? Quantas vezes nós não aceitamos a correção? Porque correção muitas vezes, na hora, é dolorosa. Ela parece motivo que está nos acovardando, está nos machucando, está nos caluniando, está tirando algo de nós. É verdade, está tirando aquilo que você não pode ter, porque o Senhor tem um caminho para a tua vida. É por isso que Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Existe um caminho para a árvore da vida, o caminho da árvore da vida, que é a eternidade. A árvore da vida não é uma árvore, mas é uma eternidade que Deus quer colocar dentro de nós. É uma eternidade que o Senhor tem para a tua vida, é uma eternidade que o Senhor tem para a minha vida. É o fôlego que Ele soprou nas narinas do homem ali no Éden, a eternidade. E Deus quer colocar essa eternidade dentro de nós. Deus quer encher-nos da eternidade. Nós não fomos gerados para ficar 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, mas você foi gerado pelo Espírito para entrar um dia nos portões eternos. A sua fé não pode ser de um dia, de um mês, de 1 ano, de 10, de 50 anos. Não. A sua fé, ela precisa ser de eternidade. Quando você entende isso, diz glória a Deus. Quando as pessoas dizem assim: eu estou machucado, eu não aguento mais, eu estou ferido, eu vou parar. Irmão, você nem começou a subir para o céu ainda. Tem gente que fala assim: mas o senhor anda demais, o senhor vai morrer. Irmão, o dia que eu morrer vai ser a minha maior alegria, porque o dia que eu morrer vai ser o dia que o anjo vai vir. Se eu não esperar o arrebatamento, se o Senhor não me der a oportunidade de estar no arrebatamento, se o arrebatamento está muitos anos além de mim, da minha vida, da minha capacidade de vida, mas eu sei que se eu partir, esse corpo cair, meus olhos fechar, mas o meu espírito
ainda fala: eu não estou fazendo nada, o povo que está me perseguindo. Mas um dia o Senhor cobrará de você e de mim. O Senhor cobrará de nós, porque eu parei. Eu continuarei até o meu último suspiro. Quem sabe um culto como esse, não sei daqui a quantos anos, talvez você vai estar sentado aí e de repente você vai ver esse corpo cair. E o teu pastor não estará mais aqui. Porque uma coisa só que eu peço a Deus: que o dia que Ele me levar, que Ele me leve eu pregando. Porque é o que eu mais amo, é a missão do Senhor para minha vida. É pregar. Eu prego todos os dias, se for possível. Eu prego todos os momentos que for necessário. Porque eu amo o Senhor. Eu acredito no que Ele pode fazer por mim. Aleluia, glória a Deus. Mas quantos não têm coragem de comprar o óleo? Quantos viram as costas? Quantos têm levado uma vida irresponsável? Ele tem um caminho para andarmos, para chegarmos a Ele. Seu propósito não mudou conosco, de deleite e de eternidade. É o mesmo. Nós temos que compreender isso. O nosso caminho é Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Oh, glória a Deus. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. E o caminho de Jesus é cercado de santidade. Aleluia. Fala para o teu irmão, diz: você tem que ter santidade. Fala para o teu irmão, diz: você tem que santificar a sua vida. Fale para mim: você tem que parar de mentir. Você tem que parar de fofocar. Olhe para mim. Você tem que parar. Você fala para ninguém, não. Fala para você mesmo. Você tem que parar de adulterar. Você tem que parar de prostituir. Você tem que parar de roubar. Você tem que parar de xingar. Quantos crentes a sua boca é suja? Quantos pais os seus filhos estão desviados por causa de você? Porque você nunca tomou atitude na tua vida como sacerdote na tua casa. Você nunca foi homem de Deus com seus filhos. Seus filhos nunca viram santidade em você. Mas seus filhos vêem você viver uma vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quantos lares estão destruídos? Quantos filhos estão indo, presbítero Denilson, todos os dias para as drogas, para os motéis, porque eles nunca tiveram um exemplo de pai dentro de casa. Eu quero te dizer hoje, amado, sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como eu ver Jesus tateando sem santidade. Não tem como eu caminhar com Jesus sem santidade. A santidade me separa do mundo. Quantos irmãos a vida dele é ficar jogando em loteria e dizendo assim: o dia que eu ganhar, eu vou devolver o dízimo. Mentira. Mentira. Porque quem joga em loteria, ele não devolve o dízimo. Primeira coisa, eu não preciso de loteria para ser um homem próspero. Eu preciso do Senhor. Amém. Eu preciso ser santo. Eu preciso ser fiel no meu dízimo e na minha oferta. Eu preciso honrar a Deus nas minhas primícias. Eu preciso investir naquele que precisa, no necessitado, porque Deus vai olhar para o meu coração e Ele vai ver: eu tenho que dar dinheiro para aquele homem, eu tenho que dar dinheiro para aquela mulher, porque aquele homem, aquela mulher, ele supre o meu reino em tudo e em todas as horas que é necessário. Mas quantas pessoas questionam: o apóstolo levantou uma oferta para fulano, o apóstolo levantou uma oferta para a igreja, eu não concordo com isso, irmão. Sai da árvore do conhecimento do bem e do mal, comece a entrar pelo caminho. Glória a Deus, aleluia, pela eternidade.
Você é de Deus ou você é do capeta, irmão? Ah, mas a igreja é fulana. Olha para mim, a igreja não salva ninguém. O que salva você é o caminho da árvore da vida, que é Jesus Cristo. A igreja de Cristo não salva ninguém, meu irmão. Eu, Luiz Antônio, não salvo ninguém. Mas quem me salva, quem me coloca junto de Deus, é Jesus, o Emanuel, aquele que morreu por mim e por você na cruz. E sem santidade você não caminha com o Senhor. Vou mudar de igreja porque ali está pregando outra coisa. Lá o dízimo é 5%. Vai para lá. Deus exige de nós santidade. Aquelas 5 virgens nessas, imprudentes, irresponsáveis, olha para mim, elas queriam uma igreja que falasse a sua língua, elas queriam uma igreja que supria a sua vontade, elas queriam uma igreja que eram acomodadas. Quantos estão acomodados nos nossos dias? Olha para mim, essa merda que está aí no país, essa corrupção da política, homens e mulheres envolvidos, bandos de prostitutos. Eles não são os maiores culpados disso hoje. Sabe o que é o maior culpado hoje? É a igreja. É a igreja. Porque a igreja não tem ensinado as verdades. A igreja não tem pregado. Eu olho para Paulo e eu vejo Paulo falando para Agripa. Quantos hoje dizem: nós temos que pegar a graça, nós temos que pregar a palavra positiva, nós temos que pregar a mensagem da prosperidade, nós temos que pregar isso e aquilo. Mas eu vejo Paulo diante de um rei. Tatiana, ele não pregou prosperidade para o rei, mas ele pregou arrependimento para aquele rei, ele pregou mudança de vida para aquele rei, e aquele rei foi tocado pela palavra de Paulo. Eles estão dizendo a você, amado, é tempo de você entender a palavra de arrependimento antes que o mestre volta, antes que o noivo chega e a porta se fecha para ti. Como disse Isaías: buscai o Senhor enquanto pode achar, invocai-o quando Ele está perto de vós, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É fácil culpar os outros, irmãos, mas difícil é reconhecer a nós mesmos. É fácil hoje até o menino fala mal da Dilma. É fácil culpar a Dilma. É fácil culpar o Lula. É fácil culpar esse povo hoje. É fácil hoje pôr o pé na cabeça deles. Todo mundo está pondo hoje. Tudo. Brasil inteiro está pondo. É fácil. Muito fácil. Virou um cão morto. Mas olhe para mim. Mas eles não são os maiores culpados. Sabe a maior culpa? Que na última eleição, muitos crentes votaram nesse povo. Não é pouco, não é muito. É momento de nós refletirmos sobre a nossa fé. Deus está julgando a política. Lula vai preso, Dilma vai ser arrancada de lá. Porque a igreja começou a tomar uma posição e orar e pagar um preço. E não vai demorar muito tempo. Mas olhe para mim, mas isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é Deus, Aleluia, glória a Deus. O que vai mudar a sua vida é o Senhor dentro de você. É verdade. Que pode ter a maior crise política, mas se o Senhor está conosco, para nós temos Cristo, nós temos o Emanuel, nós temos o Salvador da vida, nós temos os remanescentes da glória, nós temos as virtudes do céu, nós temos o poder sobrenatural. É fácil acusar o irmão, é fácil acusar a irmã, mas é necessário você ter reserva de óleo na tua vida. Oh, glória. Nós só entendemos, diz glória a Deus. O Senhor está te chamando para você ter reserva de óleo na tua vida. Glória a Deus. Reserva, vida com Ele, intimidade com Ele. Filhos, respeita teus pais. Marido, ame as tuas mulheres. Mulheres, submeta teus esposos. Igreja, honra o teu Deus. Vive para Ele. Tem gente que diz assim: eu estou cansado de igreja.
decidi me separar do mundo por causa de Cristo. Ei, fala para o teu irmão, você tem que ter reserva na tua vida. Não adianta receber fogo na vida, não adianta ter fogo de Deus agindo na tua vida, você precisa conservar o fogo. Você precisa ter o elemento para ativar o fogo e não deixar o fogo apagar na tua vida. Eu só entendendo diz glória a Deus. Aleluia. Às vezes quando eu chego em muitos lugares, o pastor já pergunta o que o senhor está comendo, o que o senhor está comendo. Sabe, irmão, eu não paro. Eu não paro. Eu não tenho descanso na minha vida. Eu não posso descansar. Glória a Deus. Eu deixo o jejum, eu começo outro. Eu paro o propósito, eu começo outro. Esses dias eu tenho estado 40 dias de propósito. Tudo sem açúcar, tudo sem líquido, e refrigerante de suco. Sabe, irmãos, eu preciso ter reserva na minha vida. Aleluia. Tem gente que diz, mas para que isso? Eu não dou conta mais nessa vida de jejuar como eu jejuava 7 dias, 150 dias só com a comida, 40 dias só com uma refeição. Eu não atendo, mas eu não tenho físico mais para isso. Mas eu não paro, eu faço aquilo que eu dou conta. Amém. Glória Mas a eu Deus. entendo, eu estou com o Senhor. Oh, Eu aleluia. não entendo jovem, eu não entendo você que é novo ainda e você que não faz nada. Você não faz nada. O Senhor Jesus nos chama à sua presença hoje, ao seu encontro, a sermos transformados. Se você vive debaixo de um governo de Deus, de suas influências, você precisa conhecer de verdade, ter experiências profundas com Ele. Olha para mim, não adianta apenas, querido, você está debaixo do governo de Deus. Tem gente que diz, eu estou debaixo do governo de Deus. E daí, apóstolo, aqui? Nós não estamos debaixo do governo da Dilma. Tem gente que é curada e diz, glória, glória, e ele cai, ele rola, ele ganha um carro, ele dá piroleta. Isso é porque você está na influência do governo. Nós não estamos pagando preço por causa da crise, porque estamos debaixo do governo da Dilma, estamos debaixo da influência do governo dela. Então você aceita Cristo, você é uma virgem sem reserva, você está vivendo debaixo do governo da influência. E você recebe algumas coisas, mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso conhecer o Rei da minha vida. Eu preciso entender quem governa na minha vida. Eu não só posso ser influenciado por Ele, mas eu preciso viver com Ele. Aleluia. Desfrutar dele, saber quem Ele é, saber quem Ele é, conhecer de verdade, ter experiências profundas com Ele. Olha para mim, quando você tem experiência profunda com a influência do governo, com o governo, aí você sabe quem é. Tem gente, eu estou terminando aqui, olha para mim, tem gente, ele fala assim, ô Zezinho, ele fala assim, Maria Luísa, aí eu vou lá na igreja, eu vou deixar de ser crente, eu vou abandonar meus cargos na igreja, eu vou desistir desse negócio. Sabe, irmãos, é porque você não conhece, você só vive na influência qualquer, você não conhece, não conhece quem é Ele, você não sabe quem é Ele. Quantas pessoas esse dia estão experimentando e conhecendo quem é o nosso governo? Está todo mundo.
o seu desejo por nós, não conhece a sua vontade por nós, não conhece a sua grandeza por nós.